Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, o GAPA, está sem sede. Após 28 anos de trabalho, a casa onde o grupo funcionava foi interditada por uma ação de despejo da Justiça. Há 9 anos, o governo do estado não pagava o aluguel do imóvel. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que não há mais motivo para que o estado pague o aluguel da ONG, já que, segundo eles, existem inúmeras organizações sociais que trabalham apoiando portadores de HIV. Para falar sobre essa situação, a gente recebe a presidente do GAPA, Carla Almeida, e o vice-presidente, Carlos Duarte. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, gente, vamos entender essa situação delicada. O GAPA tem um histórico, né? A gente viu ali pelo tempo, eu pessoalmente já conhecia desde o início da Ubra TV o trabalho de vocês. É verdade. Né? Então, só por esse histórico, a gente já imagina que deveria ser respeitado, ser reconhecido, enfim. O que alega a Justiça para fechar a sede do GAPA? Na verdade, eu acho que tem... todo mundo está falando em fechamento da sede do GAPA. Na verdade, a sede do GAPA não foi fechada, né? A instituição foi despejada. É diferente do que o fechamento da instituição, né? Ela funciona, mas não tem a sua sede. Ela não tem mais sede. Sem sede não tem como funcionar. Imagina. Né? Então, essa é a situação de despejo, né? Por falta de aluguel. Quer dizer, aquele imóvel ele é alugado há mais de 40 anos pelo Estado. Até o final da década de 90, funcionava... 80, na verdade, início da década de 90, funcionava ali um centro de saúde, que era a dermatologia sanitária. Quando da mudança desse centro para o lugar que ele ocupa hoje, que é na João Pessoa, o prédio ficou um tempo abandonado. E final de 91, 92, eu acho que início de 92, o prédio, então, foi cedido ao GAPA, né? E de 92 para cá, então, o GAPA vem desenvolvendo suas atividades nesse prédio. Bom, quero a ajuda do Carlos também. Para o telespectador que não conhece, tá, o trabalho do GAPA, que tipo de apoio, né, o grupo prestava às pessoas portadoras de HIV e até mesmo na prevenção também, porque eu me lembro desse trabalho preventivo. Sim, o GAPA sempre atuou em 3 frentes. Tá? Na atenção a pessoas vivendo com AIDS, na prevenção junto a populações com histórico de exclusão e mais vulneráveis por o HIV, e também na área de controle social de políticas públicas. Eram os 3 eixos de atuação do GAPA, digamos assim, né? E a gente, em cada um, tinha vários serviços que a gente fazia, né? Então, na área de atenção, a gente fazia muita atenção psicossocial, a gente fazia plantão de acolhimento das pessoas que vinham dos serviços com seus resultados positivos e não sabiam muito bem o que fazer a partir disso. Recorriam ao GAPA, eram indicados pelo próprio serviço para o GAPA. O GAPA prestava um plantão, depois encaminhava para serviço de atendimento atendimento terapêutico breve, não para, enfim, por um determinado tempo, e depois encaminhava para outro serviço se fosse necessário, né? E tinha atendimento jurídico para casos de discriminação, por problemas de acesso a medicamentos. Teve muito tempo em que teve muito problema de acesso de medicamento, principalmente na década de 90. Então, muitas ações para conseguir a medicação foram feitas ali, para conseguir internação hospitalar, leito, enfim, uma série de questões dessas. Para ter uma ideia, o GAPA fazia entre 2 e 3 mil atendimentos mensais. Tá? Multiplica isso por 12 meses, multiplica isso por 20 e poucos anos, dá um nível de atendimento que é difícil de tu dizer que alguma vez, em algum momento, alguém que tenha se infectado, que tenha tido AIDS nesse período, não tenha passado pelo GAPA em algum momento. Sim. Entende? Dentro de Porto Alegre. Existem outras ONGs que prestam esse serviço? Existem. Todas tão fragilizadas quanto o GAPA hoje. Sim. Entende? Sem sede também, Claro. com serviços frágeis por falta de condições de trabalho, Sim. condições de... E para além, enfim, nós ficamos, na verdade, bastante chocados com a nota da gestão estadual, porque além de desrespeito com o histórico da instituição, eu acho que é um desrespeito com a história de uma instituição que foi muito importante, que contribui na construção de uma resposta efetiva para a epidemia, né? Então, além do desrespeito, ela ainda... o argumento é tão frágil, porque mesmo que todas as instituições estivessem atuando e fortalecidas, nós ainda estamos no estado que tem a maior incidência de AIDS do Brasil. Nós ainda vivemos na capital, que é a capital com maior incidência de AIDS do Brasil.
Nós ainda vivemos no lugar que mais se morre de AIDS. Então, diante de um cenário desses, uma gestão estadual dizer que uma instituição qualquer é desnecessária, por favor, né? É por isso que eu abri falando sobre o histórico, entendeu? Porque não só as pessoas que tiveram o contato, enfim, com o vírus, ou de alguma forma familiares, mas no trabalho preventivo eu... Também. E é por isso que eu vou deixar um pouquinho de lado agora, nesse momento, o que está acontecendo, até porque tu já deu o indício. Seria a próxima pergunta, até vamos terminar essa questão. O Estado, na sua manifestação, apontou algum tipo de solução ou simplesmente comunicou? Nenhuma. Nem para retirada do material que ficou dentro da instituição, porque nós temos dentro da instituição, além de toda uma documentação que é a história da epidemia de AIDS na região sul, nós temos ali arquivos e documentação sigilosa de mais de 10 mil usuários. Tá? Então, nem isso, que é de guarda da instituição, nem sobre isso o Estado se manifestou. A única coisa que o Estado nos disse foi: se entendam com o proprietário, que, aliás, quero dizer em público, tem sido uma pessoa um tanto quanto razoável, parceira e transparente com a gente, conosco nesse processo. Sabe? Importante o esclarecimento. Agora, vamos expandir um pouco a pauta, porque a gente tem acompanhado algumas notícias e os números que tu passaste agora, Carla, poucas pessoas se dão conta. A AIDS, na década de 80, 90, assustou muita gente, com a evolução da medicina, dos tratamentos, especialmente com os coquetéis, enfim, parece que é um problema resolvido. E os números que tu traz agora são números recentes. Porto Alegre, Rio Grande do Sul ainda tem uma incidência muito grande do vírus. Sim. O vírus está circulando e parece que as pessoas, pelo menos na fala e no dia a dia, e até mesmo com essa reação do poder público, parece que é um problema resolvido. É invisibilidade, né? A AIDS é um problema resolvido? De jeito nenhum. Se a gente pensar que no Brasil morrem de 12 a 15 mil pessoas de AIDS por ano, tá? Isso mostra que não é um problema resolvido. No mundo inteiro, saiu agora, há pouco tempo, um boletim da UNAIDS, ligado à ONU e ao OMS, a organização da ONU que trabalha com AIDS no mundo, né? Que no mundo inteiro, uma preocupação muito séria, que no mundo inteiro tem diminuído o número de infecções, né, de novas infecções por AIDS, diminuído o número de morte, e no Brasil, nos últimos 5 anos, mais ou menos, esse número tem aumentado de novo. Só esse dado já justificaria um investimento ainda maior. O Brasil, eu não vou saber, eu não guardo muito números, mas assim, enquanto no Brasil tem uma taxa de mortalidade ou de incidência de AIDS, vamos na incidência, que são novos casos de AIDS, o estado do Rio Grande do Sul é 3 vezes maior do que a média nacional. E Porto Alegre é 5 vezes mais do que a média nacional. Sim. Sabe? Então, o estado do Rio Grande do Sul tem uma ação interfederativa, que é, enfim, é uma ação União, Estados e Municípios, para o enfrentamento da AIDS aqui no estado, para tentar entender o porquê que a epidemia de AIDS no Rio Grande do Sul atinge os níveis que atinge. E vocês, por exemplo, pela experiência de vocês, o contato diário, dá para entender por que isso no Rio Grande do Sul ainda está acontecendo? É que não é um motivo, né? A gente tem que entender que a epidemia de AIDS ela mudou muito nos últimos anos, né? Ela é dinâmica e ela exige cada vez mais uma resposta cada vez mais complexa. Né? Então a gente não pode pensar em um elemento como sendo o elemento causador dessa situação. A gente tem uma série de elementos que a gente acha que contribui para esse cenário. Sim. E isso passa pela própria fragilidade da gestão que a gente tem. A gente tem uma gestão hoje que é frágil, uma gestão que não consegue pautar a AIDS dentro da gestão, quer dizer, é a invisibilidade social da AIDS, a AIDS não é mais prioridade dentro da gestão pública. A gente tem os serviços de atenção de AIDS totalmente sucateados. Sim. Sabe, se tu entra num serviço de atenção hoje, as pessoas que vivem com AIDS, é uma vergonha, tá? Os trabalhadores de saúde tendo que se desdobrar para dar conta, porque a gente continua com o mesmo número de profissionais nos serviços e 3, 4 vezes o número de pacientes. Sim. E uma das coisas que é importante, assim, na verdade existe hoje um desconhecimento muito grande sobre a AIDS. Essa que eu falei, ação interfederativa, ela veio para cá para tentar descobrir que epidemia a gente tinha aqui, porque tu só consegue fazer um enfrentamento daquilo que tu conhece. Sim. Entende? Então se desconhece muito a epidemia no Rio Grande do Sul. Agora, o que se sabe é que, em hipótese alguma, ela está controlada, que ela é
menos importante do que ela foi na década de 90. Existem estudos que comprovam que a epidemia no Brasil ela está recrudescendo. Sim. Entende? Ela está voltando aos níveis anteriores. Ela foi enfrentada, teve uma diminuição, ela se estabilizou num patamar muito ruim e agora ela está voltando a crescer de novo. Sim. Então, isso se dá muito pela falta de informação das pessoas. As pessoas acham, não, a AIDS é uma questão controlada, existe medicamento, existe tratamento. Só que não é só tomando remédio que se combate o HIV e a AIDS. E vocês devem ter contato também com alguns enunciados que são reproduzidos ou ideias falsas que são reproduzidas, como, por exemplo, a evolução da medicação, onde algumas pessoas mesmo se arriscam e tomam a medicação no outro dia como se fosse algo extremamente acessível ou uma coisa muito fácil de se fazer. O que a gente tem hoje em Sim. dia? Eu acho que a própria gestão, para a gestão é muito cômoda que se venda uma imagem de que a AIDS é uma epidemia controlada e que ela é uma epidemia controlada no campo biomédico. Sim. O que é uma mentira, né? Eu acho que a gente avançou e nós somos super favoráveis a toda a evolução que a gente teve no campo biomédico, mas eu acho que a gente parou de olhar o campo dos direitos humanos e parou de pensar na questão do estigma e do preconceito que atingem as pessoas que vêm com AIDS, que esse é um grande desafio. Então, nos últimos anos, a resposta à epidemia de AIDS ela se dá só no campo biomédico, como se fosse só uma questão de ter medicação e se tomar medicação. Sim. Porque se a gente pensar, nem tratamento, de fato, tratamento da forma que a gente entende do que seja um tratamento, as pessoas têm. Que transcende o remédio. Que transcende o remédio, sem dúvida. Claro. Sabe? Porque a gente tem que pensar hoje quais são as situações que vulnerabilizam muito as pessoas frente a uma epidemia de AIDS. São principalmente as questões dos determinantes em saúde. Então, aonde que a epidemia cresce? Cresce entre as populações mais pobres, cresce entre as populações que têm menos acesso à informação, menos acesso aos serviços de saúde. Então, tem todo um contexto que favorece esse crescimento, né? E para a gestão é muito cômodo dizer que a solução se dá no campo biomédico, porque daí também a responsabilidade é do indivíduo. Ele não procurou o serviço porque ele não quis, ele não toma o remédio porque ele não quer. Como se a coisa fosse assim simples e fácil de se fazer no cotidiano, né? Sim. Vamos para a tela que a gente tem participação. Carlos, grande guerreiro. Este governo não respeita as pessoas. Um abraço do Altair, presidente do CMS de Gravataí. Carlos, aqui é uma manifestação de um colega. Se quiser, por favor. Né? Do Conselho Municipal. Conselho Municipal. Como eu falei, o GAPA teve sempre uma atuação muito forte no controle social de políticas públicas. Sim. Então, o GAPA, através dos seus vários voluntários, sempre atuou no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, no Conselho Nacional de Saúde. Então, sempre teve uma ação muito forte nisso. Então, a gente conhece muita gente Sem dúvida. do interior. Todos são guerreiros, se a gente for Todos são pensar guerreiros, nesse sem aspecto. dúvida nenhuma, porque a gente enfrenta situações que Bom, gente, vão muito além. Carlos, Carla, nesse momento, tá? Primeiro lugar, a gente tem que, você aí de casa, tem que ter essa ideia de que a epidemia de AIDS não é uma situação que está controlada. Exatamente. Né? O vírus está aí fora, a gente precisa manter todos os comportamentos preventivos que sempre foram divulgados, tão bem divulgados na década de 80, 90, início dos anos 2000. Não dá para agora, em 2017, a gente achar que está tudo resolvido e frouxar, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente. A gente tem que manter o nosso comportamento de prevenção, né? E o que a gente pode agora, Carla, fazer, além do que estamos fazendo nesse exato momento, pressionando o poder público para que não só mantenha essa política e respeite o histórico de quem salvou muitas vidas ou deu qualidade de vida para muita gente que talvez não tivesse a menor qualidade de vida naquele momento, o início da epidemia. Enfim, Carla, o que a gente pode fazer para ajudar? Eu acho que esse é o momento da sociedade realmente se responsabilizar diante da epidemia, porque a construção de uma resposta para a epidemia de AIDS, ela não pode ser uma responsabilidade única e exclusiva por exemplo, do GAPA ou das instituições que brigam. Ela tem que ser muito mais do que isso, uma demanda da sociedade em geral. Então, se responsabilizar também sobre isso e cobrar da gestão pública uma ação efetiva, e aí eu não falo só em relação à questão da sociedade civil organizada que está numa situação de muita fragilidade, mas eu falo em relação a todas as questões. Onde é que estão as políticas preventivas? Aonde se fala em prevenção nessa cidade? A gente vive numa cidade, num estado que tem a maior incidência, que tem os maiores incidências do país, e aonde estão as campanhas de prevenção? Né? Aonde a gente vê se falando de AIDS? Então, se a gestão se omite diante disso, a sociedade não pode se omitir, porque a AIDS está muito mais próxima das pessoas do que elas pensam. Né?
E uma coisa que é importante, assim, não é uma questão de Porto Alegre. Sim. Entende? A região metropolitana é um grande hotspot, como se fala, assim, é uma Sim. ilha, digamos assim, onde a AIDS é muito forte em toda a região metropolitana. Então, é uma ação que merece uma atenção muito forte da sociedade como um todo, de pressão na gestão e de pressão sobre ela mesma. Como nós podemos fazer com que isso volte novamente a ser discutido, a ser uma questão importante para todos nós. Gente, longa vida ao GAPA, tá? E agradeço a disponibilidade de vocês e agradeço o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desses anos, e o espaço está aberto para que a gente possa entrar nessa luta de vez. Eu acho só dizer para as pessoas que o GAPA não fechou. Eu acho que mais do que nunca o GAPA está vivo e muito vivo. Hoje é possível entrar em contato com vocês por... Os nossos celulares. Ou páginas na internet, Facebook? A gente tem uma fanpage, Perfeito. GAPA RS, a gente sempre responde, e os nossos celulares aí já são mais públicos do que... Enfim, mas eu acho que dizer isso para as pessoas, que a gente está num momento de muita resistência e o GAPA vai continuar vivo e a luta vai continuar. E a gente conta com a colaboração de todos. Já estamos na campanha. Obrigado. Gente, obrigado pela participação. Obrigado.